prazer de receber aqui no Bom para Todos o Luiz Eduardo Soares, que já está conectado. Oi, Luiz Eduardo, tudo bem com você? Tudo bem, Thalita, e você? Como vão as coisas? Bom, essa é uma pergunta retórica. Hoje no Brasil, essa é uma pergunta. Quem me falou? O Fernando Brito, com quem a gente conversa aqui, ele disse uma vez, é tudo no mais perfeito caos. É assim que está todos os dias, né? Deixa eu apresentar por inteiro o Luiz Eduardo, com quem a gente conversa agora. Olha, o Luiz foi secretário nacional de Segurança Pública, subsecretário de Segurança, coordenador de Segurança, Justiça e Cidadania do Estado do Rio de Janeiro. Ele é escritor, dramaturgo, antropólogo, pós-doutor em filosofia política. Acho que vale a gente também incluir nessa apresentação que o Luiz foi um dos 579 alvos de um dossiê que foi elaborado pelo Ministério da Justiça, do governo Bolsonaro, a partir do monitoramento secreto de um grupo descrito como militantes antifascistas. A gente chegou a conversar sobre isso aqui no Bom para Todos. O Luiz chegou a dar uma entrevista aqui para o Brasil TVT, também comentando esse dossiê. Enfim, como escritor, o Luiz já publicou pela Boitempo o livro Desmilitarizar, Segurança Pública e Direitos Humanos, e ele é também um dos autores do livro Bala Perdida, Violência Policial no Brasil e os Desafios para Sua Superação. E está lançando agora esse ensaio inédito em que ele apresenta uma aproximação entre o bolsonarismo e o fascismo. O livro chama Dentro da Noite Feroz, o Fascismo no Brasil. É bom a gente entender de onde parte essa análise do Luiz para conseguir entender melhor, de fato, essa relação que ele traz sobre bolsonarismo e fascismo. Eu queria partir daí. Eu acho que é importante que você explique para a gente, para quem nos acompanha aqui, qual é esse comparativo. Inclusive, se você puder dar exemplos, quando a gente fala sobre esse comparativo, quais os exemplos? O que Bolsonaro já fez? O que o governo já praticou que a gente tem como exemplo factível dessa aproximação com o fascismo? Thalita, eu acho que nós não precisamos nem sair propriamente do Brasil. Olhando um pouquinho para trás, historicamente é um pouquinho, para os anos 30 do século passado, nós podemos nos lembrar do integralismo, o movimento integralista que foi liderado pelo Plínio Salgado e que tentou um golpe de Estado, acabou indo para a clandestinidade, mas mesmo na clandestinidade foi muito importante na história brasileira porque aglutinava esse pensamento fascista e o integralismo se apresentava explicitamente como inspirado no fascismo, também no nazismo alemão. Fizeram várias demonstrações, manifestações, particularmente no Rio de Janeiro, mas não apenas, e isso está bastante bem documentado. Esse movimento, como eles se chamavam, tinha uma série de peculiaridades que nós podemos encontrar hoje ainda no bolsonarismo. E é muito fácil perceber essa identificação, porque ela é de fato explícita. Aliás, é interessante também observar que figuras importantes do integralismo, do movimento fascista brasileiro dos anos 30 do século passado, estiveram na ditadura militar ou civil-militar de 64 a 85. Por exemplo, Filinto Miller, que foi chefe da polícia do Estado Novo, responsável por crimes diversos, torturas e assassinatos, acabaria sendo líder do governo militar no Senado, representando a Arena, que era o partido da ditadura. Então, essa presença foi contínua e constante, sempre mobilizando um segmento relevante da opinião pública, até que os fascistas brasileiros, os integralistas, saem dos armários e passam a ocupar espaços na via pública, nas ruas, com manifestações, de novo, a partir da primeira década do século XXI, desse nosso século. E eles, inclusive, se mobilizam, se articulam em torno de campanhas da família Bolsonaro, desde 2010. Não há segredo quanto a isso, porque eles vão às ruas com suas bandeiras, sigmas, às vezes ainda se cumprimentam com o velho Anauê, que é aquele símbolo, aquela sinalização, aquele cumprimento fascista e nazifascista, queimando bandeiras e atuando sempre com esse tipo de postura. Uma manifestação, uma intervenção que é bastante sintomática das suas opiniões, suas crenças e seus valores, nós encontramos naquela agressão, naquele atentado
a produtora da Porta dos Fundos, no Humaitá, no bairro do Humaitá, no Rio de Janeiro, no finalzinho do ano passado. Eu acho que todo mundo se lembra disso. O único identificado pela polícia, pelas câmeras, porque um grupo de madrugada jogou uma bomba contra a produtora, felizmente não matou ninguém, mas a única pessoa identificada é uma figura que tem trânsito no movimento integralista, fugiu do Brasil, parece que agora foi capturada na Rússia, e não sei se será extraditado, o que ocorrerá, das investigações nada se fala, mas eles defendem a violência como forma de ação política, etc. E o que diz o manifesto do partido que Bolsonaro tenta criar, quase numa alusão direta mesmo ao integralismo, que é preciso defender os valores de pátria, família, propriedade e tradição. A velha TFP com 2 P's, pátria e propriedade. Os valores são, portanto, aqueles que ressaltam a autoridade de um chefe, de um líder, que seria capaz de se sobrepor a partidos e a instituições. O Estado seria identificado com um partido-movimento que realizaria valores nacionais expressivos da vontade divina a partir de uma leitura muito específica, muito peculiar do Antigo Testamento. Então, nós temos a sobreposição entre os valores supostamente patrióticos. É curioso porque nós estamos diante da verdadeira dissolução do que nos resta de soberania, mas é claramente uma perspectiva antidemocrática, porque não valoriza a pluralidade, o conflito, a competição, a diversidade, mas a univocidade de vozes de forma imperativa, pela supressão das oposições, das divergências e a imposição do poder único, não é? E sempre em nome da realização da pátria, da família e da propriedade. Família, segundo o entendimento falocêntrico e patriarcal, tradicional, é claro. E propriedade, nesse caso, uma exaltação dos valores do capitalismo, do mercado, que seria entregue a si próprio sem regulações, de modo a que a selvageria da disputa entre forças e potenciais decidisse os conflitos. Então, nós estamos diante, de fato, de uma ameaça de colapso, não apenas da democracia, mas do que nós podemos chamar de civilização, civilidade, de convívio. Então, esses valores do bolsonarismo se manifestam muito nitidamente, por exemplo, no discurso do presidente, quando ainda candidato, a uma semana do segundo turno, das eleições do segundo turno, quando ele, de sua casa, pelo celular, se dirige à massa na Avenida Paulista, em termos que são bastante conhecidos, isso está gravado e disponível. E ele ameaça as oposições com o exílio ou com a ponta da praia, que é uma alusão ao extermínio, à execução. Antes ele fizera elogios a torturadores, né, como heróis nacionais, torturadores que são criminosos, assassinos, no caso do Ustra, com acusações graves de estupro, etc. E as homenagens a milicianos e aqueles que praticaram chacinas são reconhecidas, né? São públicas. Ora, alguém que exalta a violência e que define a sua missão como uma missão de salvação da pátria em nome desses valores que estariam representados para além de partidos e de divergências, e uma pessoa ou uma liderança política que se vê como mobilizador da sociedade para uma guerra contra os inimigos, porque os outros, os opositores, não são antagonistas, adversários, são inimigos, portanto, numa linguagem bélica, a serem exterminados, executados, e na medida em que tudo isso se dá sob a forma de mobilização popular, inclusive com a flexibilização no acesso às armas, o que há é uma convocação a linchamento, a promoção de violência, etc., com consequências que nós podemos antecipar. Isso está no discurso, em discursos do presidente, em várias iniciativas em que houve não só ameaças às instituições e à própria democracia, mas
decisões que promoveram custos gravíssimos, não é? Por exemplo, na redução dos direitos, na agressão ao meio ambiente, na irresponsabilidade com que se conduz a pandemia, nas agressões às sociedades originárias, nos discursos misóginos, homofóbicos e racistas. O que é mais necessário para identificar isso tudo com o fascismo? Eu acho que a única diferença é a ideia relativa à economia. Os integralistas dos anos 30, assim como os fascistas italianos, pensavam num Estado corporativista, organizado pela perspectiva corporativista estatizante, num capitalismo que seria, portanto, regulado desse modo autoritário, com a preservação das desigualdades que caracterizam, claro, o modo de produção capitalista. No nosso caso, nós temos um casamento de conveniência, em que esses aspectos da tradição foram suprimidos, foram sacrificados em benefício do neoliberalismo e de sua agenda mais radical, para que pudesse se dar essa impressionante, né, vergonhosa aliança entre as elites, sobretudo do capital financeiro, mas não apenas, e camadas médias, que defendem a meritocracia e os valores neoliberais, e o que há de mais rancoroso, o que precisa mobilizar como afeto predominante o ódio, que se dá na perspectiva belicista e que se apresenta como frontalmente contrário à Constituição de 88 e à democracia, que é o presidente Bolsonaro. Esse casamento de ocasião, sempre instável e tenso, caracteriza uma originalidade do fascismo contemporâneo brasileiro. Nesse sentido de comparar o que foi o fascismo, o integralismo e agora o que é o governo Bolsonaro, qual era o projeto final de poder do integralismo, por exemplo? E você acha que Bolsonaro já atingiu o que ele quer enquanto projeto político? A gente sabe que ele vem trabalhando pela destruição do país e para alcançar a reeleição mais do que tudo, né? Mas qual seria esse projeto final político, de poder de Bolsonaro, fazendo um comparativo com o integralismo? O integralismo postulava a organização totalitária do Estado, que dirigiria a economia, imporia censura a todas as formas de comunicação e expressão, supressão também de partidos e canais organizativos autônomos. E essa perspectiva, de alguma maneira, é claro que adaptada às novas circunstâncias, tem que se hibridizar. No caso de Bolsonaro, tem de incorporar um elemento novo que determina configurações originais ao desenho original do fascismo, porque, como eu dizia, a agenda neoliberal tem que caber em seu projeto. Então, o que se desenha diante de nós, lendo-se o manifesto do seu partido, da proposta de partido que ele tenta criar e ouvindo seus discursos, seus pronunciamentos, o que ele diz é preciso operar uma revolução no Brasil. Mas que revolução? Aquela que seja destruidora. Destruidora de quê, basicamente? De tudo aquilo que caracteriza isto que está aí. E isso que está aí, ele denomina o sistema. E quando nós, então, examinamos isto que está aí a que ele se refere, ele não se refere a desigualdades, ele não se refere ao genocídio de jovens negros e pobres, ele não se refere ao encarceramento em massa, nem às desigualdades, nem às desigualdades entre gêneros. Ele se refere muito peculiarmente, muito caracteristicamente, aos direitos construídos e conquistados que estão consagrados na Carta de 88, na Constituição de 88. É esse o sistema que ele visa, que é seu alvo, que ele mira, por assim dizer, para atingir e decompor. Decompondo esse sistema, o que é que emerge? Esse sistema envolve direitos e regras e normas, etc., por exemplo, que tentam deter o ímpeto predatório do capital, da acumulação a qualquer preço, das violações e das agressões ao ambiente, às sociedades originais, etc. Quando você suspende
as normas e os limites, abre espaço para que esses ímpetos, todos os mais brutais, autointeressados e egoístas, se realizem a despeito de direitos alheios que cessam de existir. E isso tudo sob a regência da ideia de mercado, porque, de fato, há aí uma compatibilidade, né? Vamos suprimir, de fato, o Estado. Ele recua a posição apenas de quem reprime e garante estabilidade suficiente pela força para que a predação se dê, as explorações de todo tipo se reproduzam, tenham continuidade, as formas de dominação mais variadas sejam exercidas sem limite. De fato, então, é uma minimalização do Estado em benefício não do que não está aí, mas do que está aí, essencialmente. E, além disso, há uma outra dimensão, Thalita, que eu acho muito interessante, que, em geral, não é observada, que é uma dimensão inconsciente, por assim dizer. Que Bolsonaro expressa também uma resposta a uma demanda por ordem, uma demanda que ultrapassa a superfície da segurança pública. Eu não me refiro apenas à ordem contra o crime. Isso, evidentemente, também está envolvido nessa demanda, mas a demanda mais fundamental é uma demanda popular bastante generalizada, por uma ordem que eu diria no plano ontológico, no nível do ser, num nível muito profundo, que seja capaz de restaurar aquelas ancoragens, aquelas referências fundamentais que foram abaladas pelo que há de melhor, de mais criativo e dinâmico nas lutas humanas por emancipação. E o que é isso que foi tão abalado pelo que há de melhor na luta por emancipação? É o velho patriarcalismo falocêntrico, que estabelece que, de um lado, existe o macho, o homem, de outro lado, a mulher, que lhe é subordinada, e a família, que se dá como relação possível entre macho e essa mulher, a fêmea subalterna. O velho patriarcalismo depende dessa articulação entre gênero, corpo e sexualidade, com esse tipo de institucionalidade enrijecida. E o que aconteceu nas últimas décadas? Uma separação muito importante e muito criativa e libertadora entre sexualidade, corpo e gênero, de tal modo que se deram múltiplas combinações híbridas e surpreendentes, fruto da criatividade humana, em processos que nós chamamos estéticas de si, que são reinvenções das possibilidades de ser, para além das casinhas, das classificações do homem e da mulher, entendidos como figuras representantes de gêneros distintos, opostos, que cumprem destinos anatômicos, fisiológicos, tudo isso sob uma suposta regência da natureza humana, que seria o espelho da vontade divina. Isso foi para o espaço, isso explodiu em função da luta de libertação das mulheres, o primeiro movimento feminista, os vários, depois os movimentos LGBTQI, e mais porque, além de casinhas e classificações, está essa abertura humana para o processo, para o processual, que prescinde de descrições restritivas, que são verdadeiras condenações que enrijecem, congelam as experiências, né? Essa libertação é ameaçadora para o macho tradicional, e o macho tradicional, aquele homem formado na cultura brasileira tradicional, e nós estamos falando de uma maioria, certamente, tem medo disso tudo, pavor, tem pânico, porque sente que tudo isso está dentro dele próprio, porque tudo que é humano nos diz respeito. Esse processo, como potencialidades, está dentro de nós, como as potencialidades estão dentro de cada um de nós. E, portanto, a possibilidade de que elas se convertam em algo real, experimentado, constitui essa possibilidade um risco imenso, uma ameaça que abala a autoimagem do macho, né, que abala os fundamentos de suas crenças,
dos fundamentos do seu poder, etc. E muitas mulheres assimilam essa cultura machista cultura da qual elas são vítimas, mas elas também assimilam como é natural no processo sempre de dominação, não é? Que o subalterno é vítima também nesse nível. Então, nós temos uma demanda de quem se sentia ameaçado, uma demanda inconsciente, porque isso não é algo racionalizado, nem sempre, eventualmente, pode ser, mas é uma demanda. E aí surge uma liderança, Thalita, que responde a isso, diz assim, olha, eu sou o tiozão do churrasco, sim, e daí? Eu sou grosseiro, eu sou rústico, rude, eu digo essas barbaridades sem nenhuma vergonha. Eu queria, nesse sentido, falar também sobre o Ministério da Família e das Mulheres, da Damares, porque ela parece ser fundamental nesse sentido, nessa construção que você coloca agora. E muitas vezes o que parece é que a oposição ou setores da esquerda menosprezam a atuação de Damares por achar algo menor. Mas não, é perigoso nesse sentido da construção desse projeto político que você expõe agora, né? Eu queria saber qual é a relevância do Ministério da Família e da Damares nesse governo. Thalita, você tocou o ponto que é chave, um dos pontos chave para mim, de fato. Muita gente, né, pensa que a Damares cuida do perfunctório superficial, o apendicular, o epifenomênio, só para distrair, para mascarar, porque o que importa está sendo discutido pelo Paulo Guedes na agenda neoliberal, ou pelo Araújo na supressão do que nos resta de soberania, etc. Damares é para animar o auditório e desviar atenções. Eu não creio nisso. Eu acho que tão fundamental quanto a agenda neoliberal é, de fato, essa agenda que muitos chamam, eu acho, de forma equivocada, porque isso é muito superficial, é muito unilateral e há muito mais nisso, chamam de comportamental. Não é uma agenda comportamental, é uma agenda que mira, que dialoga, que se endereça às expectativas escatológicas, ontológicas, porque o que está em jogo são cosmologias, são concepções muito profundas, formadoras de cada um. Então, as políticas conduzidas por Damares, esse setor é um setor importantíssimo dessa guerra, né, cultural que está em curso. E você tinha mencionado, Thalita, eu não chegar a comentar, há 3 vias para a destruição da democracia que são hoje mais comentadas, né, são mais conhecidas. A via húngara, que já está em curso no Brasil, que ocorreu na Hungria, na Polônia, em certa medida na Índia, na Turquia não exatamente, que são aquilo que o Adam Prigozhin chama de autoritarismo furtivo, porque vai se instalando progressivamente, gradualmente nas instituições e as corroendo por dentro. Os grupos fascistas que sempre estiveram nas instituições, mas num segundo plano e com muitos pudores para explicitar suas convicções, esses grupos começam a sair do armário, como eu dizia, com muita nitidez, confrontando a Constituição, a democracia, com muita clareza e ocupando mais espaços. Os procedimentos padrão vão se alterando, os protocolos de ação vão mudando, se adaptando ao novo discurso, às novas crenças, as normas vão sendo reinterpretadas quando não redefinidas, e por eleições sucessivas, com constrangimentos sucessivos também, nós temos a derrocada da democracia, que se dará lá adiante, sem que tenha havido o choque. A segunda via é a via boliviana, felizmente derrotada dessa forma tão bonita, tão comovente e massiva pela Bolívia. Não é? A via boliviana, derrotada pelo próprio povo boliviano, é aquela em que forças locais policiais, ante a omissão cúmplice das Forças Armadas, atacam autoridades regionais, autoridades locais e depois atingem o poder central com chantagens, coações, etc.
Isso tem a ver com o fortalecimento de milícias, com o engajamento político de policiais, com a flexibilização do acesso às armas. Isso não pode ser inteiramente descartado, mas é claro que é uma realidade mais distante de nós do que a chamada via húngara. E a terceira via, para concluir, então, Thalita, é a tradicional, é o golpe vintage, aquele dos anos 60, 70, com um tanque na rua. E todo mundo dizia, ou muita gente dizia, não, isso é incompatível com a complexidade da atual sociedade brasileira, isso é coisa do passado, a despeito do fato de que o filho do presidente tenha mencionado essa imagem antes mesmo das eleições, e não apenas, etc. Mas, enfim, a maioria considerava que essa hipótese não se aplicava mais. No entanto, como a revista Piauí mostrou numa reportagem que não foi desmentida, no dia 22 de maio, o presidente se reuniu com seus auxiliares mais próximos, generais, no Palácio, e afirmou que decidira intervir, dar um basta. Um basta em quê? Na autoridade do Supremo, calando o Supremo, ou seja, suprimindo a democracia. Um golpe de Estado no sentido tradicional, porque é o modelo tanque na rua. E ele foi dissuadido, ironias do Brasil, por uma das vozes mais sectárias do seu governo, o general Heleno, que nesse momento desempenhou ali o papel do razoável, avaliando, enfim, o absurdo daquele impulso golpista. Então, nós não tivemos a montagem dessa cena tenebrosa que aludia aos anos 60 e 70, mas essa via está na prateleira, faz parte do repertório. Luiz, queria passar o café e continuar conversando, mas a gente já está encerrando. Queria falar com você sobre a questão da imprensa, da mídia corporativa. Você faz uma crítica em relação a ela, sobre como ela ajudou na construção do que é essa plataforma, esse governo. Mas, enfim, vai ficar para uma próxima vez. Primeiro, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, falar para o pessoal, olha, já está disponível o livro Dentro da Noite Feroz, o Fascismo no Brasil, é um e-book, então já está disponível nas lojas Amazon, Apple, Google e Kobo, para quem quiser adquirir, tá bom? Tá aí, ó, Dentro da Noite Feroz, o Fascismo no Brasil, do Luiz Eduardo Soares. Luiz, um prazer conversar com você, muito obrigada pela participação, viu? Eu que agradeço, Thalita. Prazer falar com você e com os que nos seguem, as que nos seguem. Um abraço.